Fundos e nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Temos nossos irmãos amados aí de São Paulo, estão aí não são visitas, são da casa, né? Não vou ficar nem apresentando mais, já são da família, da casa há muito tempo já, né? Estão aí. Deus abençoe. E outros irmãos também que estão aqui conosco, Deus abençoe. Cristiano, Deus abençoe. Uma alegria tê-lo aqui. Deus abençoe. Efésios capítulo 5, verso 18 até o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda quero ler João capítulo 7. Evangelho de João capítulo 7. Verso de número 37 até o verso de número 39. Diz assim a palavra do Senhor: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus amado, estamos aqui esta noite. É um privilégio nos reunirmos como igreja para exaltar, glorificar, bendizer, adorar o Teu nome santo. Tu és, Senhor Jesus, o centro da nossa vida, o centro desta igreja, Tu és o centro da palavra, é tudo do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Abençoa-nos esta noite para que possamos compreender a Tua palavra e possamos experimentar na nossa vida uma revolução espiritual. Tudo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje eu quero pregar a última mensagem da série que nós estamos fazendo sobre a essência da vida cristã. Se você não pegou as outras mensagens, elas estão todas no canal lá no YouTube e estão também no Facebook da igreja. Se alguém quiser também pode me pedir que eu passo depois o link das outras mensagens. Todas elas são independentes umas das outras, então você vai compreender plenamente, mesmo não tendo acompanhado outras mensagens. Nós já falamos sobre a oração nessa série, já falamos sobre a santidade, falamos sobre a prática da palavra, falamos sobre o apego ao eterno, e domingo passado falamos sobre a comunhão autêntica entre os irmãos.
Hoje, então, eu quero falar sobre um assunto de extrema importância e que fecha essa série, assunto esse sem o qual nós não conseguiríamos de forma alguma viver como igreja. Eu quero falar sobre ser cheio do Espírito Santo. No culto de 1º de janeiro, nós traçamos algumas propostas para este ano. E a 6ª proposta era a de que este ano nós precisamos ser mais cheios do Espírito Santo e menos cheios do vinho deste século. Irmãos, na realidade, o enchimento do Espírito Santo deveria ser o objetivo maior. O enchimento com o Espírito Santo deveria ser o objetivo principal de todo cristão. Não há outro alvo a ser mais perseguido do que o de ser cheio do Espírito Santo. Não há satisfação maior na vida do que ser cheio do Espírito Santo. Preste atenção, não há alegria maior na vida de um ser humano do que ser cheio do Espírito Santo. Não há experiência mais real, mais verdadeira, mais emocionante do que ser cheio do Espírito Santo. As pessoas podem correr o mundo, viajar, se divertir, mas não há experiência mais emocionante na vida de um ser humano do que ser cheio do Espírito Santo. Não há vida mais significativa, mais cheia de propósitos, do que uma vida cheia do Espírito Santo. Você pode traçar inúmeros propósitos para a sua vida, você pode tentar encontrar significados em muitas coisas, mas o maior significado, a vida mais significativa, a vida mais cheia de propósitos, é a vida de alguém que é cheio do Espírito Santo. Não há uma pessoa mais realizada na terra, não há uma pessoa mais feliz, mais completa do que uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não há mais sabor, não há mais significado na existência do que ser cheio do Espírito Santo. Não há mais júbilo, não há mais felicidade, não há mais alegria do que ser cheio do Espírito Santo. Não há mais graça, mais poder, mais virtude na vida do que ser cheio do Espírito Santo. Não há mais autenticidade, não há mais grandeza na vida do que ser cheio do Espírito Santo. Se você quer dar propósito à sua vida, se você quiser dar significado autêntico à sua vida, se você quiser fazer a sua vida valer a pena aqui nessa terra, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se você quiser viver uma vida maravilhosa, prazerosa, cheia de vivacidade, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você quiser viver uma vida que possa impactar outras pessoas, que possa ajudar realmente pessoas nesta terra, que possa fazer a diferença verdadeira nesta vida, nesta sociedade, diferença duradoura e real, você precisa ser cheio do Espírito Santo, senão nunca fará a diferença verdadeira. Tem pessoas que já marcaram a sociedade, mas aqueles que realmente, verdadeiramente, profundamente, significativamente marcaram a vida de alguém, são aqueles cheios do Espírito Santo. Se você quiser viver o verdadeiro amor,
se você quiser expressar a verdadeira vida, se você quiser ser um porto seguro para as pessoas, precisa ser cheio do Espírito de Deus. Se você quiser alcançar um porto seguro para a sua própria vida, alcançar estabilidade emocional, alcançar estabilidade espiritual, se você quiser encontrar segurança para a sua vida, precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você quiser navegar em mares turbulentos, sem se desesperar, precisa ser cheio do Espírito Santo. Preste atenção, se você quiser explorar oceanos profundos, se você deseja desvendar mistérios maravilhosos de Deus, necessita ser cheio do Espírito Santo. Se você quiser atingir pessoas com a sua vida e fazer diferença na vida de muita gente, precisa ser cheio do Espírito de Deus. Se você quiser realmente ser uma bênção por onde você passar, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ser um cristão verdadeiro, autêntico, um cristão exemplar, um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você quiser ser uma esposa ideal para o seu marido, você precisa ser cheia do Espírito Santo. Se você quiser ser um marido de verdade para sua esposa dentro de casa, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Fica aqui a minha dica para os jovens que ainda não casaram. Ao procurar alguém para casar, procure alguém cheio do Espírito Santo. Se você quiser ser um pai ou uma mãe, se você quiser ser um filho que seja significativo dentro da família, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ser um líder, um pastor, um obreiro, um diácono, um presbítero, um evangelista eficaz, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você quiser vencer na vida espiritual, precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ser guiado por caminhos excelentes, precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ter a paz verdadeira, precisa ser cheio do Espírito. Se você quer ser manso de verdade, controlado, equilibrado, você precisa do Espírito Santo. Se você quer ver a ação de Deus e conhecer as verdades de Cristo, precisa ser cheio do Espírito. Se você quer conhecer realmente a palavra de Deus, conhecê-la a fundo, precisa ser cheio do Espírito. Essa é a diferença de quem conhece a fundo a palavra e quem não conhece. Quem conhece a fundo é porque é cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito deveria ser o propósito maior da nossa vida. Buscar ser cheio do Espírito deveria ser a nossa oração diária. Todos nós deveríamos orar todos os dias: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito é o presente maior que um cristão pode obter. Ser cheio do Espírito Santo é o maior banquete que um cristão pode desfrutar na vida. Ser cheio do Espírito Santo é a maior alegria que um cristão pode experimentar. Ser cheio do Espírito Santo é a satisfação maior que um coração pode experimentar. Ser cheio do Espírito Santo não é uma chatice,
não é algo lúgubre, não é algo estranho, triste, enfadonho, chato. Não, não. Esta imagem popular do que as pessoas concebem na mente, que muitas vezes é propagada essa imagem como uma estratégia maligna para, de alguma forma, tirar o interesse das pessoas pelo Espírito Santo. A ideia de que o Espírito Santo é uma coisa assim, meio chata, meio esquisita, meio fantasmagórica, meio estranha. Isso é tudo balela, é tudo mentira. Ser cheio do Espírito Santo é a melhor vida que uma pessoa pode ter no planeta Terra. É a melhor alegria, é a melhor paz, é a melhor delícia de um coração. Não há felicidade maior do que alguém que tem o poder do Espírito Santo na vida. Não existe paz maior do que um coração que é repleto do poder de Deus. Não existe propósito maior que alguém possa ter do que ser cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito, a sua vida tem propósito. Quando você é cheio do Espírito Santo, o seu caminho está traçado. Quando você é cheio do Espírito Santo, a graça de Deus está sobre você, a fé está com você, tua família é abençoada pela tua presença. Quando você está cheio do Espírito Santo, casais cheios do Espírito Santo, as brigas se acabam, os problemas se acabam. Sabe por que há muita briga dentro de casa, há muita revolta, há muita disputa de marido e mulher? Porque falta o poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Sabe por que há muitos problemas nos filhos? Porque os filhos não são cheios do poder do Espírito Santo. Se o teu filho for cheio do poder do Espírito Santo, fique tranquilo, você não terá problemas com os teus filhos. Se teu marido for cheio do Espírito, fique tranquila, você não terá problemas com teu marido. Se tua esposa for cheia do Espírito, fique tranquilo, você não terá problema com a sua esposa. Eu vou te dizer uma coisa. Você pode ser cheio de conhecimento, você pode ser cheio de sabedoria, pode ser cheio de amigos, de saúde, até mesmo ter uma certa paz. Você pode ser cheio de prestígio, cheio de beleza, de dinheiro, cheio de energia, satisfação, cheio de realizações. Você até pode ser cheio de pregações, de compromissos espirituais, cheios de oportunidades na sua vida. Mas se você não for cheio do Espírito Santo, você ainda não desfrutou a grandeza, o sabor, a alegria, a maravilha, o poder da vida cristã. Você pode viver 10 anos dentro de uma igreja, 20 anos, ler a Bíblia 10 vezes, 20 vezes. Você pode cantar no grupo de louvor, você pode pregar, pode ensinar, pode evangelizar, você pode contribuir com os pobres, ajudar, estar envolvido com alguma ONG, você pode ajudar pessoas, estender a mão, mas se você não for cheio do Espírito Santo, você ainda não provou a beleza, a doçura, o gosto, o sabor, a maravilha, o poder da vida cristã. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, não é uma opção. Todos nós precisamos ser cheio do Espírito. É não só uma necessidade urgente, mas é a grandeza da nossa vida cristã. É a coroa do crente nesta terra. Ser cheio do Espírito é o privilégio que Cristo nos deu quando foi assunto aos céus. Ser cheio do Espírito é expressar verdadeiramente Cristo nesta vida. Os apóstolos eram cheios do Espírito Santo. Eram tão cheios do Espírito Santo que onde eles andavam, as coisas mudavam. O apóstolo Pedro era tão cheio do Espírito Santo que onde ele passava, a sombra dele curava as pessoas. Os avivalistas eram tão cheios do Espírito Santo que mudaram a sociedade em sua época. Todos que realizaram a obra de Deus com poder nesta terra, só o fizeram porque foram cheios do Espírito. Deixa eu te falar algo, você pode ter muitos alvos na vida.
pode ter muitos alvos na sua caminhada de fé. Você até pode ter muitas conquistas na vida e pode atingir muitas metas enquanto você viver aqui, nesses poucos 80 ou 90 anos. Mas preste atenção nisso. Se você passar a sua vida aqui e não for cheio do Espírito Santo, você perdeu seu tempo, jogou a oportunidade de viver uma vida grandiosa aqui fora. Precisamos da unção do Espírito Santo em nós. Ser cheio do Espírito não é algo só para o pastor, não é só para o líder de louvor, não é só para o presbítero, não é só para o diácono, é para todos nós. A igreja não começou até que o Espírito Santo veio. Foi só quando ele desceu que a igreja teve o seu início. Nós precisamos entender isso. Não podemos passar a nossa vida na frieza espiritual. Não podemos viver a nossa vida na mesmice, na geladeira espiritual. Precisamos ser cheios do Espírito. Eu espero que todos tenham entendido a necessidade de sermos cheios do Espírito. E agora vem a pergunta: como isso pode se dar? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu posso ser cheio do Espírito? Precisa começar primeiro pela sede. Quem não tem sede não vai se saciar. Nós lemos um texto interessante em João 7, 37 ao 39, que diz: no último dia, o mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Vejam vocês, irmãos, era uma festa. O povo judeu era um povo festeiro. E a festa dos judeus, as festas, eram não festas igual às nossas festas, de um dia, meio-dia. As festas do mundo judaico demoravam uma semana, 2 semanas, era um povo festeiro. Eles faziam festa e faziam para valer. E as festas eram regadas a muita comida, muito vinho, muita bebida. Aqui nós temos o caso de uma festa. Mas o texto começa dizendo que Jesus vai se manifestar, não no primeiro dia da festa, não no segundo, não no terceiro, mas no último dia da festa. Justamente no último dia da festa. E Jesus se levanta e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Isso é muito interessante, porque Jesus fala de sede. E sede talvez caberia no primeiro dia da festa. Sabe aquele primeiro momento da festa, quando tem um casamento, que os noivos vão tirar foto não sei aonde, e fica 2 horas tirando foto para cima e para baixo, e você na festa de casamento, que já foi sem comer, porque vai aproveitar a comida que tem lá, mas a barriga está roncando, a criança está chorando, e com sede, e com fome, e o noivo não chega, e não chega. Então, no começo de uma festa, é até cabível dizer que alguém está com sede. Agora, veja bem, nós estamos aqui no último dia da festa. Jesus se levanta no último dia. Depois que todos já tinham comido e bebido à vontade, depois que todos estavam saciados, no último dia ele diz: quem tem sede? É interessante isso. Por que ele diz quem tem sede? No momento em que todos estavam aparentemente saciados. Eu acredito que é porque a festa não pode saciar a sede mais profunda, essencial, existencial da vida de uma pessoa.
É só o Senhor Jesus que pode fazer isso. Não há vinho, não há comida, não há nenhum tipo de bebida, não há água que possa saciar este tipo de sede. Tem muita gente tentando saciar a sede a partir das festas dessa vida. Aliás, nós estamos em época de festa, onde as pessoas chamam esta festa da alegria. Que de alegria tem nada. Porque a verdadeira alegria é fruto do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Não é fruto de pular uma noite inteira, não é fruto de beber até cair, não é fruto de usar drogas, não é fruto de usar nada dessas coisas. A verdadeira alegria é a presença do Espírito Santo na vida e no coração de uma pessoa. É por isso que não há vinho que possa saciar uma sede. E então Jesus se levanta e diz: quem tem sede? Porque todas as tentativas e todas as ofertas das festas na sociedade, elas são insuficientes. Porque a sede perdura mesmo depois de tantos dias de festa. E não só é o último dia da festa, mas também é o dia mais importante da festa. O texto diz, no último e mais importante dia da festa. É interessante, no mais importante vem a oferta mais importante. O dia mais importante da festa não é quando a festa vai começar, mas é quando o Cristo, que é o mais importante, se levanta para fazer a sua oferta. Quem tem sede, vem a mim e beba. É preciso ter sede. Não há como você ser cheio do Espírito Santo se você não está com sede do Espírito Santo. Não há como. Pregar para uma igreja que não tem sede de Deus é um desespero para um pregador. Pregar e falar para alguém que está pensando, não dá a hora logo de ir embora, a pizza vai esfriar depois, será que eu vou achar um cachorro quente? Deixa eu mandar um WhatsApp aqui para me encontrar com o outro lá na pizzaria, não sei aonde. Pregar para alguém que não tem sede nenhuma é um sacrifício. Se houver um banquete e você não tiver fome e não tiver sede, você não vai se deleitar nele. Quem tem sede, vem a mim e beba. É preciso ter sede do Espírito. Isaías 44, no verso 3 e no verso 4, a palavra diz, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Deus promete derramar água em Israel sobre a terra seca. A terra que não está seca não vem água. Vem água e vem rios sobre a terra seca, sobre a terra que tem sede. Terra que tem sede. Eu me lembro na minha conversão como havia sede no meu coração, como havia sede pela palavra. Já contei para vocês em outras oportunidades que os cultos de sexta-feira eram os cultos de ensino da palavra. E eu estudava numa escola que ficava bem longe da onde era o local de reunião da igreja. Mas eu sabia que de sexta-feira o pastor ensinava a palavra na igreja. E eu fazia algo que você, é um péssimo exemplo para você, não deve fazer. Mas eu fazia. Eu estava em meio à aula e eles fechavam os portões para os alunos não sair. Mas eu botava o meu pé no buraco que tinha lá no portão da escola
pulava o portão da escola, corria para o ponto de ônibus, porque o pastor vai começar a ensinar a palavra. E havia uma sede no meu coração por entender, por conhecer da palavra. E cada gota da palavra que o pastor falava e ensinava, caía e era absorvido pelo meu coração, como uma terra seca absorve a água. A igreja precisa ter sede da presença do Espírito Santo. Se não tivermos desejo, vontade, não estivermos buscando a presença do Espírito com desejo profundo na nossa alma, não receberemos. Derramarei água sobre o sedento. Eu sei, as pessoas têm sede de ficar rico. Outros têm sede de casar, outros têm sede de ter filhos, outros têm sede de construir uma casa nova, outros têm sede de viajar pelo mundo, outros têm sede de ser importante na mídia. Pode ser que muitas dessas coisas são importantes realmente, mas poucos têm sede de Deus, das coisas de Deus. Eu espero que essa noite todos vocês que vieram aqui, vieram sedentos pela palavra e pela ação do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito, eu preciso ter sede do Espírito. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba, e ele estava falando do Espírito Santo, que eles iriam receber. Em segundo, para ser cheio do Espírito, nós precisamos, além de ter sede, precisamos crer que o Espírito foi dado para nós. Jesus disse no texto que lemos em João 7,38, quem crer em mim, é preciso crer na palavra, é preciso crer em Cristo, é preciso crer como as Escrituras dizem. Quem crer, do seu interior fluirão rios de água viva. É preciso acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus é acreditar, não é acreditar que Jesus existe. A pessoa, você crê em Jesus? Não, eu creio que ele existe. Tudo bem, já é um passo, mas não é só isso. Acreditar em Jesus é acreditar no que Jesus falou e ensinou. E Jesus disse que iria derramar do seu Espírito sobre nós. Então é preciso ter fé de que o enchimento do Espírito Santo é para você também. Porque quando o Espírito Santo foi derramado em Atos dos Apóstolos, Pedro pregou e disse: essa promessa é para vós, para todos que estão longe, para tantos quantos o Senhor Deus chamar, é para todos nós. A palavra é para a igreja que é chamada por Deus. O Espírito Santo é para você, é para a sua vida. O enchimento do Espírito Santo não é só para Jonathan Edwards. O enchimento do Espírito Santo não é só para John Wesley. O enchimento do Espírito Santo não é só para Martinho Lutero. O enchimento do Espírito Santo não é só para o pastor. O enchimento do Espírito Santo é para você. A promessa é individual, é para você. Para cada um de nós. É preciso crer. Tem gente que acha que nunca é para ela. Alguém pode pensar, eu bem que eu gostaria de ser cheio do Espírito Santo, mas não é para mim, isso aí é para o pastor, não é para mim. Não é verdade, é para você. Se você crê, como diz as Escrituras, é preciso crer que Cristo te deu a bênção da unção do Espírito Santo, da graça de Deus. Jesus enviou para você o Espírito Santo. Se alguém crer, como diz as Escrituras, não é um riacho que vai correr. Não é uma poça, não é um córrego, não é um açude, não é uma lagoa, mas do seu interior fluirão rios de água viva. Presta atenção, não é um rio. E eu fui ver o original, não é possível. Está falando rios. E no original é plural, fluirão. Não é um rio apenas. Você está pensando no rio Amazonas, né? Que é grande. Mas não é só um rio. Não é só o riozinho Amazonas. São rios de água viva que vão fluir do seu interior.
E a que Jesus estava se referindo? O próprio texto de João, que nós lemos, responde: ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então, se nós tivermos sede, e se nós acreditarmos que o Espírito Santo é para nós, que a ação do Espírito Santo é para nós, e que ser cheio do Espírito não é uma coisa do século XIX, ser cheio do Espírito também é uma coisa do século XX e do século XXI, para nós, se nós acreditarmos que o Espírito Santo pode fluir de nós como rios do nosso interior. E é interessante porque é do nosso interior, do seu interior fluirão rios. Por quê? Porque o Espírito habita em nosso interior. Já que Paulo diz, vós sois o templo do Espírito Santo. O crente é o templo do Espírito Santo. Deixa eu te dizer, você vai sair daqui, eu vou sair daqui, o Espírito Santo não vai ficar aqui. Tem gente que acha que o Espírito Santo fica aqui na igreja. O Espírito Santo não vai ficar aqui. Na hora que você sair daqui, o Espírito sai com você. Agora tem uma coisa, como pode? Nós estamos aqui numa quantidade de pessoas, e como que pode cada um de nós ter o Espírito Santo? Então será que um tem uma partinha, outro tem outra partinha do Espírito Santo, um tem o pé, outro tem a mão do Espírito Santo, outro tem a mente? Não, não é assim não. O Espírito Santo é Deus, e Deus é onipresente, Ele está totalmente em você, Ele está totalmente em você, Ele está totalmente em você, Ele está totalmente em mim. O Espírito Santo habita totalmente na vida de cada crente no mundo inteiro. É para nós. Precisamos crer. Do seu interior fluirão rios de água viva. Eu pergunto para você essa noite, do seu interior flui rios? Porque tem gente que flui amargura o tempo todo. Do seu interior, a transmissão de vida. É preciso crer. Mas não só isso. Para ser cheio do Espírito Santo, é preciso também, além de ter sede, além de crer, para você ser cheio do Espírito, você precisa rejeitar o vinho deste mundo. Há uma oferta, a oferta do mundo, e você precisa dizer não. O texto de Efésios que lemos no capítulo 5, verso 18 diz: não se embriaguem com o vinho. Começa com a negativa. Não. O vinho leva à libertinagem. Ou seja, é preciso rejeitar o vinho. Que vinho ele está falando? O vinho de álcool da uva, não é desse que ele está falando. Eu acredito que ele pode até estar também se referindo a este vinho, mas tem uma profundidade maior aí, porque este vinho é uma metáfora das coisas deste mundo. O vinho é o símbolo da alegria na Bíblia. Mas o vinho que ele manda rejeitar é a alegria que esse mundo produz, que não é alegria nada. Porque o vinho produz uma embriaguez e tira a pessoa do seu estado de consciência e deixa a pessoa atordoada, anestesiada, fora de si. Irmãos, existem muitas coisas neste século que preenchem a vida humana com efeitos anestésicos, em que a pessoa perde o sentido, perde a noção do certo e do errado, se entorpece, perde tempo na vida. O vinho aqui é uma representação do pecado que escraviza, que entorpece, que engana, que anestesia, que controla, que subjuga, que destrói a vida. Quando eu estou cheio de cobiças no meu coração, quando eu estou cheio de inveja, quando eu estou cheio de raiva,
Quando eu estou cheio de ira, sou uma pessoa irada. Quando eu estou cheio de maledicência, falo mal de todo mundo a todo instante. Quando eu estou cheio de idolatrias no meu coração. Quando estou cheio de carnalidades, de materialismos. Quando estou cheio de vaidades na minha alma. Quando me sinto melhor do que os outros. Quando estou cheio de desejos por coisas materiais. Quando estou cheio de desejos de enriquecer a todo momento e a todo custo. Quando estou cheio de desejos de me aparecer diante dos outros, sentimentos de superioridade. Quando estou cheio de pornografias, de sensualidades, de indiferenças no meu coração, de friezas, de dureza na minha alma. Quando eu estou cheio de amor pervertidos dentro do meu coração, quando estou cheio destas coisas, eu não tenho como ser cheio do Espírito Santo, porque as duas coisas não entram no mesmo local. Não vos embriagueis com o vinho. O vinho é aquilo que parece bom, mas no fim é destrutivo. É aquilo que te afasta da consciência clara. É aquilo que te deixa aprisionado, amarrado. Para se encher do Espírito, é preciso se esvaziar. É preciso deixar o orgulho, deixar a vaidade, deixar as cobiças, deixar a inveja, deixar a maledicência, deixar as mágoas, deixar a falta de perdão, deixar as raivas no coração, abaixar o topete, descer do salto. É preciso. Está cheio de gente que não perdoa, falta de perdão na alma. Como é que quer ser cheio do Espírito se está cheio dessas coisas? É preciso se esvaziar disso para poder se encher do Espírito. Então, para se encher do Espírito, eu preciso estar sedento, preciso crer e preciso me esvaziar. Mas, por último, para se encher do Espírito, é preciso também ter uma ação ativa e uma ação passiva nesse processo. É interessante isso porque o verso de Efésios que nós lemos, no capítulo 5, verso 18, ele diz: mas deixem-se encher pelo Espírito. Essa conjugação verbal aqui no original é fundamental. O verbo está no presente. O presente, no original, é uma ação contínua. Não é uma coisa que você faz e pronto. É uma ação contínua. Ou seja, continuamente, é uma tarefa diária. Não é algo único no tempo. É algo que tem que acontecer sempre, continuamente. Se encher do Espírito Santo não é uma coisa assim, eu estou aqui agora, pastor orou por mim, estou cheio do Espírito, acabou, nunca mais. Não! É hoje, amanhã de novo, é depois, é algo contínuo na nossa vida. Ser cheio do Espírito não é algo que você recebe e pronto. Mas é uma questão da tua vida diária. É todo dia buscando o Senhor. É todo dia querendo se encher de Deus. É todo dia se esvaziando do pecado. Todo dia. Mas além de estar nesse tempo presente que reflete uma ação de continuidade, também está no modo imperativo. E o modo imperativo, como em português, no grego, ele denota uma ordem. Ou seja, é uma ordem que você seja cheio do Espírito. Não é assim, talvez se der, se... Não, é uma ordem. Isso demanda de nós uma ação, porque se é dada uma ordem a mim, é porque eu preciso reagir a esta ordem com uma ação. Por isso tem a nossa parte. A nossa parte é crer, a nossa parte é ter sede, a nossa parte é buscar. A nossa parte é não se deixar envolver pelo vinho deste mundo. A nossa parte é orar. A nossa parte é não se conformar com a vida vazia, fria, gelada, morna.
A nossa parte é não se conformar com um problema dentro de casa o tempo todo. A nossa parte é se entregar, é se arrepender. A nossa parte é pedir perdão, é se humilhar. A nossa parte é perdoar. A nossa parte é checar o próprio coração, se tem alguma coisa que está desagradando ao Senhor dentro da nossa alma. A nossa parte é pedir para Deus mudar a gente. Muda meu jeito de ser, Deus está errado. Sou estúpido, sou nervoso. Quando vi já falei. Quando vi já fiz a coisa errada. Não fui manso, não fui controlado. Deus, tem misericórdia. A nossa parte é orar, é pedir ao Senhor. É se colocar diante de Deus e é assumir o nosso erro. É se humilhar. Se você se humilhar, o Espírito vai te abençoar. Se você pedir perdão, se você se ajoelhar e dizer: Deus, eu sou essa pessoa miserável, essa pessoa que fez isso de errado, eu sou esse marido ruim, essa esposa ruim, eu sou esse filho rebelde, eu sou essa pessoa ruim, Deus, muda a minha vida. Se você se humilhar, Deus vai te abençoar. Há um imperativo: enchei-vos do Espírito. Mas ao mesmo tempo que o verbo é presente numa ação contínua, o modo é imperativo, denotando uma ordem, a voz é a voz média e passiva. Interessante. Essa aula de grego, domingo à noite, misericórdia, Deus me livra. Mas é interessante isso porque a voz média é uma voz em que você faz uma ação para você mesmo. Por isso, se encha do Espírito. Mas ela não é só média, ela também pode ser passiva. E se ela é passiva, ela fala: Deus, eu estou aqui, eu preciso que tu me enchas do teu Espírito. Então é uma ação tua e é uma ação de Deus. É você fazer e é Deus fazer em você. É Deus fazer em você e é você fazer. Há uma ação dividida aí. Há um imperativo, uma ordem dada a você para que assim faça. Mas ao mesmo tempo é uma ação que Deus faz em você. Então o ser cheio do Espírito Santo é deixar-se encher pelo Espírito. É dizer: Deus, eu preciso que o Senhor me encha do teu Espírito. Por mais que eu me esforce, não vou conseguir ser cheio do Espírito. Mas também eu não vou ficar sem fazer nada. Mostra o que eu tenho que fazer. Mostra o que eu tenho que tirar da minha vida. Mostra onde eu tenho que me arrepender. Eu vou clamar, eu vou orar, eu vou pedir, eu vou buscar. Várias vezes na Bíblia você vai ver esta ordem para bater. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e acharei. Quem busca, encontra. Quem pede, se lhe abre. Quem bate, se lhe abre. E Jesus diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo para quem pedir. É preciso buscar, é preciso pedir. Eu tenho sede, eu estou crendo, eu estou rejeitando o vinho deste mundo. Tem uma ação ativa e passiva no processo. E qual é o resultado de ser cheio do Espírito? Está no final do texto de Efésios que nós lemos, verso 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala com o irmão em salmos, hinos e cânticos espirituais. Uma pessoa cheia do Espírito canta e louva de coração ao Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito dá sempre graças a Deus por tudo, em nome de Jesus. Essa é a essência da vida cristã, ser cheio do Espírito de Deus. É para isso que a igreja vive aqui na terra, para se encher do Espírito a cada dia. Porque só cheios do Espírito nós vamos suportar todos os problemas e tribulações deste mundo. Vamos ficar em pé.
Irmãos, a essência da vida cristã, ela é composta de várias coisas. Mas nós falamos nesta série que a essência da vida cristã tem oração. A essência da vida cristã tem santidade. A essência da vida cristã tem a prática da palavra. A essência da vida cristã tem o apego às coisas eternas. A essência da vida cristã tem uma comunhão autêntica entre o povo de Deus. A essência da vida cristã é ser cheio do Espírito Santo. É isso que precisamos. Vivemos numa época de frieza espiritual muito grande. Mas nós não precisamos participar dessa frieza. Vivemos numa época de apatia espiritual neste mundo, mas nós não precisamos ser apáticos espiritualmente. Vivemos numa época em que o poder de Deus não é visto mais em muita gente, mas nós não precisamos ser vazios do poder de Deus. Nós podemos ser cheios do poder de Deus. Se clamarmos, o Senhor ouvirá. Se clamarmos, o Senhor ouvirá. Se houver corações abertos, Deus se manifestará. Esta manhã preguei, e quando comecei a ler a Escritura, eu estava tremendo, mas não estava tremendo por medo de pregar. Estava tremendo porque estava experimentando um poder de Deus naquele momento. Nós precisamos experimentar o poder de Deus na nossa vida. Eu me recuso a viver uma vida fracassada, fria, gelada, sem a presença de Deus. Eu me recuso. Eu me recuso a viver uma vida religiosa. Me recuso. Me recuso a ser um religioso. Vem aqui, faz as práticas da religião e vai embora. Eu me recuso. Há um rio de vida correndo, a vida do Espírito está na igreja e nós precisamos mergulhar nesta vida. Você não precisa viver uma vida fracassada espiritualmente, você não precisa viver gelado espiritualmente, você não precisa viver morno espiritualmente, você pode viver cheio do poder de Deus. Você pode. Feche os teus olhos. Senhor Deus amado, nós pregamos a Tua palavra esta noite, e há sim, ó Deus, a possibilidade da igreja ser cheia do poder do Teu Espírito. Há essa possibilidade, e nós queremos, e eu quero. Não me deixe viver uma vida vazia da Tua presença. Eu não aceito ser vazio e frio e gelado. Eu quero ser uma terra sedenta do poder do Teu Espírito a cada dia. Senhor amado, renova nas pessoas, reacende a chama do fogo nos corações, para que as pessoas possam ter vontade, desejo. Inquieta essas pessoas pelo poder do Senhor, que elas não encontrem sossego se não forem cheias do poder do Senhor. Não deixe essas pessoas viver na frieza, acomodadas a este mundo, embriagadas deste vinho maligno desta sociedade. Não deixe, Senhor. Renova a unção do Teu Espírito em cada coração, a vida em cada coração. Eu me recuso a pregar na geladeira espiritual. Os músicos recusem-se a tocar frios. Possam todos ser cheios do Espírito, para a glória do Senhor. Enche o Teu povo com o Teu Espírito enquanto estiverem dormindo. Que acordem falando em línguas. Que levantem nas madrugadas com o coração palpitando na Tua presença, pelo Teu poder. Dá-nos sonhos espirituais, arrebata a igreja, dá visões ao Teu povo. Ó Deus, que a unção, que o mover do Teu Espírito, que começou em Asbury,
possa chegar até nós também. Precisamos de um mover do Senhor, precisamos de mudança na vida espiritual, precisamos ser saciados do poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar.